Oi gente, meu nome é Jennifer Torquato, seja bem-vinda ao meu canal. Nossa, gente, faz muito tempo que eu não apareço aqui, né? Pelo amor de Deus, eu já tava com saudade de gravar. Bom, hoje eu vou trazer um assunto totalmente diferente do que eu trouxe até agora no canal, que nem foram tantos vídeos assim, né? Mas vai ser um assunto bem diferente mesmo, que vai ser papo sobre transição, que é algo que eu preciso muito tratar aqui com vocês, porque é algo que eu vivo, né, é muito especial pra mim e eu sei que muita gente tem curiosidade porque quer passar e também porque quer saber como funciona. Então, vou tratar um pouquinho com vocês. Eu vou fazer um quadro que é 10 perguntas que fazem sempre sobre a transição, ok? Pelo menos que fizeram pra mim e eu já vi muita gente receber essas perguntas também. Então, eu vou fazer esse quadro e espero que vocês gostem. Olha, gente, se eu ficar olhando muito pra baixo é porque eu tô olhando a minha colinha aqui pra não esquecer de nenhuma pergunta, tá bom? Bom, a primeira pergunta é aquela que, assim, todo mundo faz, todo mundo, e eu super entendo, que é, o que é a transição? Eu vou explicar pra vocês bem simplificado mesmo, se vocês quiserem saber detalhadamente, eu faço um vídeo só sobre a transição em si, tá bom? Mas a transição é o ato de você passar de um estado para outro. Como assim, Jennifer? Por exemplo, eu tinha feito progressivo no meu cabelo, selagem, algumas coisas e tirado a forma original dele. E eu estou fazendo uma transição, que é um processo normalmente lento, de um para o outro. Eu estou passando do liso para o cacheado, né, para o ondulado, que é a curvatura do meu cabelo. E assim, eu já vi falar também de transição de cor, tá bom? Então tem gente que às vezes faz a transição porque pintou o cabelo de loiro e não tem como passar uma tinta por cima, alguma coisa assim. Então é esse processo normalmente demorado, né? Que deve ter paciência e tudo mais, que é de passar de um cabelo pro outro ou de um estado pro outro, porque não existe só a transição de cabelo, né? Então a transição basicamente é isso. Tá, agora a segunda pergunta, eu tô tentando ser bem breve nessas perguntas. Quem e em que momento se passa por isso? Bom, ó, falando bem simplificadamente, passa quem quer, entendeu? Quem vê a necessidade de passar por isso. Vou dar uma explicada bem básica aqui pra vocês. Eu tinha alisado meu cabelo porque eu achava ele sem forma. O meu cabelo, ele é ondulado. E antigamente, assim, né, num antigo bem próximo mesmo, não existiam muitos produtos e também não existiam muitos comerciais e nem muita informação sobre o cabelo ondulado, sabe? Todo mundo que tinha o cabelo ondulado achava que ou o cabelo era um liso ruim ou era um cacheado que não pegava forma, por exemplo, entendeu? Então, assim, o meu cabelo, ele teve uma mudança muito drástica, ele era um liso sem forma nenhuma, depois ele começou algumas ondas aqui nessa parte, depois ele fez cacho nas pontas e liso em cima, e depois ele ficou com uma forma meio estranha, com várias texturas, e era uma coisa que me incomodava muito. Então, eu me senti na necessidade de alisar. E depois eu me senti nessa necessidade de voltar, porque eu vejo hoje o tanto de informação que tem sobre os cabelos ondulados, sobre o cabelo cacheado, sobre a transição capilar em si. Então eu vejo um apoio maior e eu me senti confortável, sabe, para entrar nisso, nessa transição. Mas entra na transição quem tem vontade mesmo, quem às vezes tem o cabelo que acha que é liso ou que acha que é sem forma, mas na verdade não é, entendeu? E você passa por isso no momento em que você se conhece, que você se descobre e você acha que você tem que passar por isso. Terceira pergunta, por que decidiu fazer? Bom, como eu já disse na pergunta passada, eu decidi fazer porque eu me encontrei nisso, sabe? Eu me senti mais acolhida, eu me senti mais confortável de entrar na transição, sabe? E eu não aguentava mais, de verdade, sinceramente, não aguentava mais ficar alisando o cabelo. É um processo muito cansativo, é um processo que arde, é um processo que não é nada legal, sabe? Não é nada confortável, sem contar que quando tá saindo você se sente muito mal. Então, se a intenção era me sentir bonita, quando tá saindo é o que você não se sente. Então, pra mim, era 10 vezes pior, entendeu? Porque o meu cabelo natural, eu simplesmente, se eu quisesse sair, eu lavava e saía com ele, entendeu? E ele ficava bom.
mesmo que talvez eu não achasse ele tão bonito. Já o liso, ele só ficava bonito se ele tivesse feitinho, sabe? Assim, no momento, entre o espaço de 3 meses e assim, quem tem condições, sabe, de ficar fazendo sempre aquilo, sem contar que é muito ruim. Eu deixava de fazer muitas vezes por questão do dinheiro também, né, porque não é barato, mas também pelo desconforto, sabe? Imagina você ter que ficar sentindo aquilo de 3 em 3 meses, é muito desconfortável. Eu particularmente não gosto e não me imaginava mais vivendo isso, sabe? Sendo que eu tenho um cabelo que eu posso deixar ele lindo, maravilhoso, posso definir da forma que eu quiser e posso às vezes deixar ele liso também com a chapinha para ficar fazendo algo que não estava me fazendo bem e que era muito, muito, muito desconfortável. Quarta pergunta e super interessante, eu amo essa. Por que falam tanto sobre aceitação, né, no processo de transição? Bom, a gente fala muito sobre aceitação porque é um processo muito, muito difícil. Só quem passa sabe como os dias de luta e os dias de glória, né? Quem vê close não vê corre. Porque muitas vezes o cabelo tá mais definidinho, tá mais bonito. Ó, o meu cabelo aqui tá com frizz e tudo mais, mas tá bonitinho, entendeu, hoje? Mas nem sempre fica assim. E é um processo muito, muito difícil, principalmente no momento em que ficam duas texturas. É o momento, assim, que mais pessoas desistem. E normalmente isso acontece lá pro meio da transição, ou depois de uns 5, 6 meses. Então, tipo assim, no começo ali você vai firme. Você vai, confiante, porque você tá decidida. Mas quando chega nas duas texturas, você fica muito mal. Porque você não consegue definir o cabelo, você também não consegue deixar ele bonito, arrumado. Ele fica descontrolado, sabe? Ele fica com vida própria. E é muito difícil você lidar com duas texturas de cabelo, ainda mais quando uma é alisada, quando uma é com um processo químico, porque aí você não consegue definir real, entendeu? Então, assim, a gente fala sobre aceitação porque você tem que se conhecer muito e aprender a se amar muito do jeito que você tiver, porque é muito difícil mesmo você passar por isso. É muito difícil você olhar no espelho e ver que seu cabelo não tá ficando da forma que você quer. Então, assim, o período de aceitação já começa quando você decide fazer a transição, sabe? Quando você fala, não, eu vou começar a transição, já é uma decisão e tanta. Você já vai se conhecer muito nesse período que você estiver pensando sobre isso. E quando começa, você vai passar por muitos desafios. Então, é um período de muita, muita aceitação, entendeu? E outro ponto muito importante, a gente tem que entender que a aceitação é sobre aceitar quem você quer ser, quem você é. Então, isso não significa que você precisa aceitar o seu cabelo natural. Isso significa que você precisa aceitar o que você quer. Quinta pergunta que é, já pensou em desistir? Olha, muita gente me faz essa pergunta e não. Eu não pensei em desistir porque eu pensei muito antes de começar. E assim, eu não queria mais fazer a progressiva. Então, se eu não vou fazer mais progressiva, de qualquer jeito meu cabelo natural ia voltar. Então, foi uma coisa, um processo que começou naturalmente em mim, sabe? Eu simplesmente desisti de fazer a progressiva, então, automaticamente eu comecei a transição capilar. Então, eu não pensei em desistir nesse 1 ano que eu tô na transição aí, eu não pensei em desistir em nenhum momento. Eu fiquei desanimada algumas vezes, por causa das duas texturas, mas desistir até agora não. Mas muita gente tem vontade de desistir quando vê as duas texturas e é super normal, mas o importante é a gente saber o que a gente realmente quer. Quanto tempo a transição demora? Essa é uma pergunta assim que as pessoas que não estão passando sempre têm, sabe? Mas, gente, não tem tempo, entendeu? É muito particular isso, vai da forma que você cuida do cabelo, vai de como o seu cabelo cresce, vai das texturas que o seu cabelo tem, sabe? Vai de várias coisas assim, entendeu? É uma coisa muito particular. Eu tô há 1 ano, o cabelo ondulado ele demora pra voltar, porque conforme você vai alisando ele, ele vai pegando a forma mais fácil do liso, sabe? Então, ele demora pra ter uma força, assim. Então, muita gente que começa a transição, assim, em 3 meses já tem a raiz aqui, a raiz bem forte. A minha não. Ela ainda tá pegando forma, sabe? Pegando força pra fazer aquela dobrinha, assim, né? Então, o ondulado, principalmente, demora mais. Entendeu? Mas o cacheado é mais difícil na questão das texturas. Então, assim, é muito particular isso, entendeu? Não tem como eu falar um tempo pra vocês. É indeterminado. O que são as curvaturas do cabelo? Essa é uma pergunta que muita gente faz também, porque não entende o que é isso.
Bom, a gente, né, principalmente que tem o cabelo ondulado, cacheado, entende mais sobre isso por causa dos produtos que a gente compra que vem. Um pessoal criou isso da curvatura pra gente saber, né, qual é o nível do nosso cabelo e tudo mais. Porque, assim, antigamente era muito solto, assim, sabe? As pessoas ficavam, ai, isso não é cacheado e não sei o quê. Então, tipo assim, a gente tem que entender que tem várias curvaturas. Então, o meu pode sim ser ondulado, mas ser um ondulado mais leve. O outro ondulado é um ondulado mais forte. Aí tem os cacheados, que são vários. Então, tipo assim, isso criou, digamos que um parâmetro assim para as pessoas entender que aquele cabelo é cacheado, é ondulado sim, só que ele é menos, o outro é mais. Então, eu acho isso bem legal, sabe, da curvatura. Eu vou deixar a fotinha aí das curvaturas, né? Se eu não me engano, tem da 1 até a 4, né? E normalmente são divididas em A, B e C, que normalmente é uma mais fraca, outra mediana e a outra mais forte, né? O meu cabelo é 2B e 2C, por enquanto, mas talvez pegue um pouco do 3 ou talvez pegue um pouco do 2A, eu não sei, sabe? O nosso cabelo tem várias texturas, então é difícil a gente falar assim exata que é uma só. É muito difícil mesmo achar um cabelo que seja uma textura só. E essas curvaturas são bem legais, que a gente entende muito sobre a gente, sabe? E, nossa, eu acho revolucionário isso das curvaturas. Eu adoro, eu adoro, eu adoro. Então eu vou deixar a fotinha aí pra vocês verem mais sobre. E se precisar, eu faço um vídeo sobre as curvaturas, sobre como iniciou isso, que eu nunca pesquisei também. 8ª pergunta e super interessante de se entender. Quem faz a transição tem que cortar o cabelo curtinho? Gente, pelo amor de Deus, não. Não, nem todo mundo tem que fazer o Big Chop, que é aquilo de você cortar o cabelo aonde tá natural. As pessoas não precisam fazer. Se eu tinha o cabelo grandão, eu cortei porque eu não queria mais, sabe? Eu cortei aqui, assim, ele cresceu bastante, inclusive. Mas eu cortei porque eu não queria mais, mas as pessoas não precisam cortar. Se ela quiser fazer a transição com o cabelo lá embaixo, super enorme, ela faz. Só que a gente tem que entender o quê? Quanto maior o nosso cabelo, dificulta um pouco no crescimento dele por causa das pontas, que normalmente ressecam mais rápido e tudo mais. Então, assim, vai muito do cuidado que você tem com o cabelo, sabe? O tamanho dele não vai interferir tanto, é mais o cuidado mesmo. É que o cabelo curto é mais difícil as pontas ficarem ressecadas, entende? Então, a maioria das pessoas cortam. E também porque a parte lisa provavelmente não vai voltar, você não vai conseguir reverter aquela química que tá. Então, as pontas você pode largar um pouco mão delas, mas as pessoas não precisam necessariamente cortar o cabelo curtinho. Elas podem ir cortando, esperando crescer naquele tamanho, corta de novo, então vai ficar sempre no mesmo tamanho. É uma questão de decisão e, assim, muita gente faz o Big Chop, que é cortar bem curtinho e tudo mais, porque quer se libertar logo daquela química, porque é muito ruim ficar com duas texturas. Mas não é obrigatório. Eu mesma não fiz o Big Chop, eu cortei curto, mas, ó, eu tô com várias partes lisas aqui. E se eu quisesse, se eu cortasse aqui, ó, eu já ia ficar com o cabelo todo natural. Mas eu particularmente não quero. Então, não, você não precisa cortar o cabelo curtinho. 9ª pergunta, né, que fazem assim, é difícil responder, explicar, mas se a pessoa tiver a cabeça aberta, ela vai entender. As pessoas perguntam, a transição não é para cabelo cacheado? Né? Eu já vi muita discussão sobre isso no Twitter, de que cabelo ondulado não faz transição, porque aquilo é um liso, e não é assim. As curvaturas, mesmo que eu já falei anteriormente, elas vieram para isso, para mostrar que existem vários tipos de cabelo, várias texturas, e a gente é ondulada sim, a gente é cacheada sim, né? Tem quem tem o cabelo cacheado. Então, assim, é uma coisa que é um pouco difícil de entender para quem tá olhando fora, né, por fora, mas é para cabelo ondulado sim a transição também. Tem gente que tem o cabelo assim, liso ondulado, né, que é aquele que é bem liso aqui e tem as ondas, e tem gente que tem que passar por transição, porque normalmente não aceitava aquele cabelo justamente por esse julgamento das pessoas falando que aquilo não é um cabelo ondulado, ou não é um cabelo cacheado, e a pessoa acaba alisando porque acha que aquela parte ali é ruim, que ela não é uma parte legal do cabelo dela e acaba alisando e depois tem que fazer a transição, né? Então, sim, cabelo ondulado também passa, tá bom, por transição. Não é só cabelo cacheado, não é só cabelo crespo que passa por transição. O cabelo ondulado também tá vindo com muita força aí. Eu tô vendo muita gente ondulada aí que tá fazendo transição e isso me orgulha muito, porque é um cabelo mais difícil de aceitar, porque a gente fica achando que é um liso sem forma e não é. Então, muito orgulhosa das onduladas.
E a 10ª pergunta, e super importante de vocês entenderem para finalizar esse vídeo com chave de ouro. A pessoa pode desistir da transição? Gente, obviamente, pelo amor de Deus, isso é muito sobre aceitação também. Às vezes a pessoa faz todo o processo da transição e chega no fim, fica 2 meses e não gosta, sabe? Não se enxerga. E é muito legal isso, porque ela passou por todo o processo, foi difícil, foi complicado, mas ela não gostou do resultado final, ela não se enxergou, ela não se viu com aquele cabelo. Então, do mesmo jeito que a gente vê muitas pessoas criando vida com aquele cabelo novo depois da transição, a gente também vê muita gente que faz e não gosta, e simplesmente alisa de novo. E tá tudo bem, então sim, a pessoa pode desistir. Existem muitos casos de desistência de transição, muitos que desistem no meio por não aguentar a pressão, por não estar pronta ainda, por não ser o momento. Né? E eu super entendo, porque não é fácil mesmo, principalmente para quem tem o cabelo mais cacheado, as 2 texturas é uma coisa bem complicada. Mas para quem desiste depois que já acabou, é porque realmente não se enxergou e fez o processo inteiro e não quer realmente. Então, o cabelo é de cada um faz o que quiser com ele. Se a pessoa quiser desistir, ela desiste. E isso é super legal também, eu acho que as pessoas têm que entender, sabe? Porque muita gente fica julgando, fala, ai, mas você não estava na transição, agora desistiu. Cara, a pessoa pode desistir da transição, sabe? A gente já tá fazendo a transição para se conhecer e para ver se o cabelo fica diferente, se a gente se olha de uma forma diferente, se a gente consegue definir de uma forma diferente. Talvez quando a gente era menor, a gente não conseguia definir tanto ele, ou não conseguia deixar do jeito que a gente realmente queria. Então, é essa questão, sabe? A gente desiste na hora que a gente quiser. Eu já tinha passado pela transição antes, porque a transição também ocorre não só por processo químico, mas também quando você tá com o cabelo sem forma e você quer dar a forma a ele, você quer deixar ele mais cacheado ou mais ondulado, você quer realmente assumir, assim, o máximo dele, né? Quer que ele assuma a forma máxima. Então, eu já passei por isso, eu já atingi a forma máxima do meu cabelo. Ele ficou praticamente um 3A, sabe, misturado com 2B, 2C. Então, assim, eu não gostei na época. Eu achei que ele ficou muito pesado, assumindo a forma mais forte dele, sabe? Então, eu acabei desistindo e alisei. E no momento, eu tô querendo assumir uma nova forma dele. Eu quero que ele fique mais leve, eu quero que ele fique umas ondas mais soltas. Então, eu tô me conhecendo de novo. E se por um acaso eu fizer tudo isso e no fim eu não gostar de como ele ficar, eu posso alisar sim e tá tudo bem. Eu particularmente não quero, sabe, mais voltar pro alisamento. Então, é uma questão assim de que não tem mais nenhuma opção pra mim. Eu quero mesmo ficar com o meu cabelo natural. Mas quem quiser, cara, vai fundo, entendeu? O cabelo é seu. Toma muito cuidado, tá bom, com as suas decisões. Se você decidir alisar, saiba que vai ter consequências. Se você entrar na transição, também terão consequências. Então, pense direitinho no que você quer fazer, tá bom? Pensa direitinho se você não tá fazendo aquele alisamento só pelo julgamento das pessoas, pelo que as pessoas estão falando pra você, porque elas não vão viver sua vida, elas não vão passar por todo o processo que é super difícil de transição. Então, assim, se você puder se poupar, se poupe, tá bom? Porque depois você que vai estar correndo atrás do prejuízo e você que vai ter que ir atrás do seu cabelo natural de novo, porque é aquilo que te faz feliz. Então pensa bem e se você realmente quiser aquilo, vai lá e faz, seja feliz, tá bom? Gente, ó, um beijo pra vocês, obrigada por terem assistido até aqui, dá like, compartilha, se inscreve no canal, que vai ter muito mais vídeos sobre isso por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas aqui, que normalmente me mandam. E se vocês tiverem mais alguma, me mandem lá que eu faço um parte 2, tá bom? Então é isso, gente. Brigadão. Tchau, tchau!